Bem, enquanto nós aguardamos... Isabel Galotti, a ministra, né? Enquanto nós aguardamos o próximo voto... O laudo pericial transcritivo são 3 votos de vantagem para a promotoria italiana, para a acusação. Das investigações. Vamos seguir ouvindo com exclusividade o que o Robinho tem a dizer e assim que houver o 6º voto, o 6º, 5, 6, 7, o 8º voto, aliás. Já votaram 7, então falta 8, 9, 10, 11, 12. 5 ministros só. Mais 5 ministros para decidir o futuro do Robinho, não é isso? Ok, pode colocar a entrevista conduzida, inclusive, de maneira, como sempre, espetacular pela nossa âncora do Domingo Espetacular. Vamos lá. De algo que, sem o consentimento dela, ela me acusa de estupro coletivo, sem o consentimento dela. Se ela estava inconsciente no momento que ela estava comigo, que foi algo rápido e superficial, como que ela também estava consciente para lembrar quantas pessoas tinham na discoteca, para lembrar, para mandar mensagem para as amigas, para saber a marca do carro, tudo isso está no processo. Então, é impossível, Carol, você que é mulher que está me assistindo, estar inconsciente num determinado momento e lembrar de tantas coisas como ela lembrou. Então, isso é praticamente impossível. E tem o exame. Eles fizeram o exame, os italianos fizeram o exame toxicológico que prova que a quantidade de bebida que ela bebeu, a quantidade de álcool, não sei se ela bebeu, porque eu não dei bebida nenhuma para ela, isso prova nos exames que ela não estava bêbada, era impossível. Mas ela foi fazer exames logo após o ocorrido? Eles pediram para que ela fizesse o exame, não depois do ocorrido, que ela foi procurar a justiça depois de 4 meses depois. 4 meses. E eu também fiz, né, por livre e espontânea vontade, o teste de DNA e não deu nada meu no exame, ou seja, eu poderia ter mentido, eu poderia ter dito que eu não estava lá, porque não tinha DNA meu. Os documentos que Robinho se refere são esses. Um exame toxicológico feito na Itália mostra Atenção, que na noite da festa... 6-2. 6-2, acaba de ser atualizado o placar. Pode dar o áudio lá do local, por favor, do plenário. Peço vênia. 6-2 pela prisão de Robinho. Para acompanhar. Se complica ainda mais a prisão de Robinho. A situação de Robinho se complica ainda mais, pode ser anunciado a qualquer momento. Eu quero saber, por favor, Marcos Leandro, está me ouvindo? Ouço, Bate. Se houver a confirmação da prisão, se ele vai imediatamente, se é uma ação imediata que acontece, se ele vai direto ainda hoje para a cadeia. Veja isso, por favor. Vamos seguir. Ministro Sebastião Reis. Sebastião Reis. Presidente, eu vou acompanhar o relator, salvo quanto à sua conclusão no que se refere ao cumprimento em regime fechado e ao cumprimento imediato da decisão. No que se refere à questão do regime fechado, eu entendo que, pelo que eu compreendi, a sentença não cuida desse aspecto, o que deverá ser tratado pelo juízo da execução, não por esse tribunal. Esse tribunal se limita a homologar aquela decisão e não acrescentar dispositivos. E, em segundo lugar, no que se refere ao cumprimento imediato da decisão, eu entendo que nós teremos que aguardar o trânsito em julgado da sentença homologatória. É ela que vai tornar efetiva no Brasil o cumprimento da sentença condenatória proferida na Itália. Então, eu faço essas 2 ressalvas, ou seja, acompanho o relator, mas entendo que não é caso nem de se fixar desde já o regime fechado, nem de se determinar o imediato cumprimento da sentença condenatória. Bem, o ministro Sebastião diz que não é a favor do cumprimento da pena em regime fechado aqui no Brasil e também acha que a pena que lhe for aplicada deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado. Está explicado então, Marcos Leandro. Eles estão julgando nessa questão também se ele realmente for cumprir a prisão no Brasil, a partir de quando isso deve valer. Vamos seguir. O ministro Sebastião Reis lembra a questão do trânsito em julgado para a execução e o regime. Foi isso, ministro Sebastião? Parece que o ministro Falcão já determina o cumprimento do regime fechado. Exato. Eu acho que na sentença a ser homologada não há essa disposição nesse sentido. Acho que a questão tem que ser discutida no juízo da execução. O relator acha que deve ser preso e cumprir pena imediata. Não cabe ao tribunal já se antecipar e dizer qual o tipo de regime que deverá ser imposto à pessoa envolvida. Bom, temos aí uma matéria que, claramente, se nós não... Atenção, vamos atualizar. Robinho cumpre pena no Brasil. Está atualizado, todos votaram 9-2, é isso?
Está confirmado isso? 9-2. Como eu disse, em menos de meia hora sairia, portanto, Robinho cumpre pena no Brasil. Agora eles estão julgando o mérito, se vai para a cadeia agora ou se vai... Ele pode recorrer ainda cabe recurso, mas também... Vamos ouvir, se ele vai cumprir a pena a partir de agora ou não. O cumprimento da decisão. E segundo, a par disso, estabelecer, delegar ao juiz da execução a responsabilidade para receber, enfim, para definir o regime, contraria o disposto no final do acordo aqui do ministro relator. E esse ponto, claramente, ao meu ver, leva que tenhamos aqui se não sairmos dessas posições distintas, já se vê um embargo aí muito claramente. Com a intenção de minimizar o eventual recurso aqui, eu quero consultar os pares. Temos duas posições. Porque nenhum Presidente, outro... me permita só uma parte? Pois não, ministro. Mera parte, presidente. Senhor presidente, Há uma discussão se realmente vai cumprir pena só depois de trânsito em julgado, podendo recorrer ainda ao próprio STJ e depois ao STF. E explico, eminente presidente, a justificativa desse meu pedido. Vossa Excelência, ministro Falcão, e os demais ministros, à exceção dos ministros que nos sucedem na antiguidade a partir da ministra Isabel Galotti, aqui não estavam, mas nós estávamos aqui quando esse tema já foi objeto de deliberação nesta Corte. Ficamos vencidos, Vossa Excelência e eu, porque recusava a Corte até a liberação do acórdão para que a defesa fosse ao Supremo Tribunal Federal em salvaguarda ao cliente e com 24 horas a decisão da Corte foi cassada, determinando-se Muito bem, aguardar. Então agora apenas com trânsito em julgado ele será levado para a prisão. Ainda cabe o recurso. A qualquer momento outras informações